Nosso evangelho de hoje é Mateus 3, de 1 a 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Naqueles dias apareceu João Batista a pregar no deserto da Judeia. João Batista veio como precursor de Jesus, como a voz que clama no deserto e ainda como preparador do dia do Senhor, isto é, a vinda do reino de Deus. Em si mesmo, ele manifestou características desse reino. Suas vestes eram de pelos de camelo, um cinturão de couro em volta dos rins. Viveu no deserto e não em palácios. Não se alimentava em banquetes, mas de gafanhotos e mel silvestre, um tipo de melaço insípido que brota em plantas. Não se iludia com superficialidades e abundâncias, pois o essencial lhe bastava. Não divagava em sonhos e ilusões, porque mantinha-se firme na verdade e na justiça de Deus. Ele foi a voz gritante no deserto, não qualquer deserto, mas do deserto da indiferença a Deus, do egoísmo e do individualismo, das fantasias e dos falsos oásis da mentira e exploração dos mais fracos. Os ouvidos não estavam mais prontos para escutar a Deus no seu contexto, mas tão somente aos apelos dos interesses nanicos de uma humanidade falida, cansada e apodrecida no pecado. Dizia João Batista a esses: arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Arrepender-se significa mudar de mentalidade, mudar de opinião, seguir outra estrada, outro horizonte. Não é à toa que a palavra usada vem do grego metanous. Ora, o nous é a parte mais elevada da mente, referente à inteligência, mais precisamente. Então, o texto não quer dizer algo simples, mas uma total transformação consciente e firme, tendo a inteligência como assentimento total à fé, como adesão plena ao Senhor. O homem deve abandonar tudo aquilo que ele mais ama neste mundo, lançar por terra tudo aquilo que é empecilho à implantação do reino de Deus na história, tudo o que seja busca de si mesmo para viver da vontade de Deus. E, além disso, para se tornar filho de Deus e participar do seu reino. Ora, o reino dos céus é reino da justiça, fundamentado na verdade. É necessário, portanto, largar as injustiças, interesses pelo mundo, mentiras, superficialidade, jogos de interesses, o poder mundano, a velha Jerusalém e seus maus costumes, para se lançar no novo que está às portas. Trata-se de Jesus Cristo, que em si mesmo já é presença do reino de Deus na história, justiça para toda a humanidade, a paz para todos. Por meio dele, dar-se-á o domínio de Deus e a elevação do ser humano à condição divina.
O povo, de modo geral, temia a Deus, queria verdadeiramente ter um encontro de salvação, de vida nova, de libertação de todas as injustiças e explorações pelas quais passavam. Arrependidos, agora, confessavam seus pecados a fim de entrarem nessa realidade nova. Segundo o texto, aqueles que se aproximavam do Batista eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. É sabido que nem o batismo nem a confissão naquela situação tinham a mesma realidade sacramental justificadora, portadora da graça santificante. Sabe-se que, antes de João, os assim chamados monges de Qumran já realizavam um tipo de purificação semelhante, um banho sagrado. Os pagãos eram batizados, e aqui o batismo, coloco aqui entre aspas, para não indicar o batismo como hoje, como celebramos na igreja, para poderem entrar na realidade da fé no Deus de Israel. Quer dizer que não se tratava de um rito criado do nada por João, se bem que, por outro lado, havia um dado original, escatológico, um preparar-se para o acontecimento último, o encontro com o juiz justo, sinalizando confissão e arrependimento dos pecados, como meios para se conquistar a vida eterna. Tanto o batismo quanto a confissão aqui eram gestos de aceitação e participação consciente na realidade proclamada pelo profeta João o Batizador. Com esses gestos, sentiam-se preparados para transitarem por esta nova estrada até atingirem a graça de um autêntico encontro com o Senhor. Por outro lado, João fez uma dura crítica às lideranças de Israel. Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Isto é, falsos guias, plenos da ilusão de destronar Deus, e ainda ladrões do seu poder, sepulcros caiados, amantes da mentira, e nas palavras do próprio Jesus, filhos de Satanás, o pai da mentira. Usam o fato de pertencerem à descendência de Abraão para explorar os mais fracos. João vai mais além e dá um golpe terrível quando afirma: Deus pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. Ninguém se salvará por pertencer a um povo, mas por suas escolhas e ações. Consequentemente, quem não fizer a vontade de Deus, nesse caso, aqueles comparados à árvore que não produz frutos, terá o destino da destruição pelo fogo. Quando poderia acontecer isso? Na ideia do profeta, a hora já tinha chegado. O último momento era aquele ali, anunciado. O juízo de Deus já estava prestes a acontecer. O machado já estava preparado para cortar as árvores pela raiz. O que fazer então? Uma resposta-chave para o agora exigido pelo profeta é conversão e penitência. É necessário, pois, arrepender-se e preparando-se para o mais perfeito encontro com aquele que vem, o Senhor. Ele virá com a força do Espírito Santo, o fogo destruidor de todos os males e purificador de todas as almas esperançosas por libertação e salvação. Com o seu batismo, lavará a humanidade convertida e a purificará com o fogo do seu Espírito, tornando cada batizado filho de Deus, participando do seu corpo e de sua divindade. E por fim, os que forem palhas, isto é, aqueles que continuarem indiferentes a Deus, apegados ao mundo e seus encantos, amigos de suas próprias vontades, satisfeitos com essa realidade material, serão queimados no fogo que não se apaga. Diante de tão grande mistério, como João Batista visualiza aquele que vem e a si mesmo? Aos seus discípulos ele ensina: mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de desatar-lhe as correias de suas sandálias. Humildemente, o profeta afirma duas coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, ele evidencia a superioridade de Jesus Cristo, afirmando, em outras palavras, ser ele o seu Senhor. Em segundo lugar, sua condição de servo, mas não de qualquer tipo de servo, mas alguém indigno ao extremo, pois o exemplo por ele citado
é o do escravo cananeu, tremendamente humilhado no ato de desatar as correias das sandálias do seu senhor. Esse tipo de escravo não existia em Israel, porque se tratava de algo extremamente humilhante. Pois bem, João Batista, diante de Jesus, com humildade e liberdade, assim se posicionava. A partir do texto, podemos afirmar que a austeridade do profeta era sinal de sua intimidade com Deus? É preciso, para uma boa resposta, não confundir austeridade com santidade. É verdade que toda pessoa santa é austera consigo mesma, mas nem toda pessoa austera é santa. A história já nos tem mostrado muitos casos de pessoas e grupos austeros, mas totalmente errados tanto na igreja quanto fora dela, em muitas situações. Na época de Jesus, por exemplo, muitos fariseus eram austeros, mas classificados, segundo o Evangelho, como hipócritas, sepulcros caiados. O próprio profeta chama fariseus e saduceus de ninhada de víboras. Na história da igreja, os cátaros, por exemplo, é um deles. Vê-se que não se deve confundir de fato uma coisa com a outra. No caso de João Batista, havia profunda austeridade na vida que ele levava, na forma de vestir, de se alimentar, mas tudo isso dentro da verdade. Ele era um homem todo de Deus e para Deus. Simplicidade de vida e atuação em vista do reino de Deus, pondo-se a serviço, ele não era hipócrita. E aqui reside a diferença, colocar-se a serviço da obra de Deus e não de si mesmo. Como vimos, ele se humilha ao ponto de ser classificado como indigno diante do Salvador, seu Senhor. Trata-se de um homem cheio de Deus e totalmente aberto ao seu plano de salvação, e um modelo para mim e para você, que celebramos agora, nesse segundo domingo do Advento, essa grande preparação para esse grande encontro com o Senhor que vem. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.